Louvado seja o nome do Senhor. Mais um dia, mais um culto, mais uma oportunidade que o Senhor está nos dando de estarmos aqui, louvando, glorificando e exaltando o seu nome. Mais um dia que o Senhor cuidou de nós, mais um dia que o Senhor nos protegeu, nos guardou, mais um dia que o Senhor preparou para nós, para que hoje, esta noite, estivéssemos aqui. Hoje é culto da família, a qual nós vamos estar colocando diante do nosso Deus Todo-Poderoso, aquele que vive e reina para todo sempre, todas as famílias, para que Deus venha nos abençoar, venha fazer a diferença no nosso meio e na vida dos nossos também. Eu salvo a nossa amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém. Os nossos irmãos da live com a gloriosa paz do Senhor Jesus, e que Deus venha nos abençoar, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Quero estar, oh aleluia, glória a Deus, louvando o nome do Senhor, engrandecendo o nome do Senhor com salmos, amém? Aleluia, glória a Deus. Salmos 4. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O título do salmo é Confiança em Deus na Angústia. Responde-me quando clamo, ó Deus, da minha justiça. Na minha angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame e amarrareis a vaidade e buscarei a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Em paz me deito e logo pego no sono. Porque o Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor é digno de ser exaltado e de ser adorado. Aleluia, glória a Deus. Pai amado, Deus querido, Deus eterno, Senhor, esta noite, Pai, te louvamos, glorificamos o teu nome e te bendizemos, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é o nosso socorro. Muito obrigada porque o Senhor é aquele que está sempre pronto a segurar em nossas mãos. Muito obrigada, Deus, porque o Senhor nunca nos abandona. O Senhor sempre está ao nosso lado, até mesmo quando não estamos te vendo, Senhor. Até mesmo como quando não podemos te sentir, o Senhor permanece ao nosso lado. Ó Deus, muito obrigado. Abençoa, Senhor, as famílias representadas. Abençoa a família da irmã Lucinéia, da missionária Lucinéia, seu Manuel. Abençoa Alexandre, Patrícia. Abençoa, Senhor, aleluia, o Diego. Abençoa o Léo, a sua mãe. Abençoa a sua mãe. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha estar suprindo toda a necessidade da tua filha e da casa, Senhor. Ó Deus, traga a paz em nome de Jesus aos seus corações. Abençoa a família da Ilane, o Efraim, o William, Senhor. Abençoa seus parentes, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Abençoa minha casa, abençoa meu esposo, o pastor Carlos. Abençoa os nossos filhos, Brendo, Braia e Brenner, Senhor. Ó Deus, ser conosco, abençoa os nossos parentes, Senhor. Que o Senhor venha se revelar a eles em espírito e em verdade. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, o irmão Luiz, a sua casa, a sua parentela. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a irmã Vera, Victor, a sua parentela, seus filhos e filhas, seu esposo.
Abençoa, Senhor, em nome de Jesus Cristo. A Ana Lúcia, Senhor, abençoa sua casa, seus filhos. Ó Deus, se revela a ela, tua filha, Pai, em nome de Jesus. Ó Deus, que o Senhor se faça presente, Pai, em sua família. Ó Deus, trazendo, Senhor, a luz, trazendo salvação, libertação. Ó Deus, que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, abençoar a Cleonice, a sua casa, o Ivan, a sua família, Pai. Toma o pastor Márcio nas tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Que ele tenha uma ótima recuperação, que o Senhor vá abençoando, que o Senhor vá suprindo todas as nossas necessidades, tudo aquilo que precisamos e necessitamos, Senhor, estar diante do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, Deus, que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra na minha vida e na vida dos demais, ó Pai. Filhos e filhas, servos teus, Senhor, que tem clamado, que tem se chegado diante do Senhor, que tem gritado por socorro, que tem pedido auxílio do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com a providência da tua poderosa mão. Ó Deus, muito obrigada, Senhor. Abençoa o culto de hoje. Abençoa, Pai, tudo que for ser ministrado. Abençoa os louvores. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, a oferta. Abençoa, Senhor, a palavra. Ó Deus, fala aos nossos corações. Que o Senhor venha nos capacitar. Que o Senhor venha nos transformar. Que o Senhor venha, Pai, nos abençoar para a honra e glória do nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Eu quero estar chamando a missionária Lucinéia para estarmos louvando, amém, agradecendo o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Som, glória a Deus. Som, glória a Deus, aleluia. Som. Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém, igreja? Tenho uma palavra para você. Não desanime. Tudo que você pediu a Deus já está vindo. Este dia Deus te ouviu chorar no canto escondido. Você mal conseguia falar,
sabe de tudo, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar seu rumo. Ele está enviando consolo pra sua alma. Enxuga essas lágrimas do rosto e tenha calma. Vai passar. Eu sei que esta luz logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que está acontecer. Você vai ter de volta o que você perdeu. Só não se desespere, pelo amor de Deus. Vai passar, vai passar, vai passar. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Se você pensa que está tudo terminado e que tudo acabou, uma coisa eu te
sua bênção hoje aqui. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quer operar, ninguém pode impedir. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse da sua bênção hoje aqui. Tome posse, igreja, da sua bênção, da sua vitória, em nome de Jesus. Em instante eu te vi, para a beira do caminho.
Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Entra no meio do fogo, te faz vencedor. Acima de tudo e de todos, Ele é o Senhor. Sua honra e a sua glória não dá pra ninguém. É Deus. Ninguém consegue lhe deter quando Ele quer agir. O homem mesmo estando morto, Ele fará surgir, pra mostrar a grande autoridade das suas mãos. Ele é bem maior do que todo mundo, Jesus é também dono de tudo. Ele opera tremendo sem deixar sinal. Ele passa em sua frente e tira todo o mal. Ele mata, Ele fere, também vai viver, porque tem autoridade, é dono do poder. Ele quer derrotar
seguro pela fé. Glória a Deus, exaltado seja o nome do Senhor. Pastor Carlos, quero dar uma oportunidade para o nosso pastor, amém, aleluia, glória a Deus, está trazendo aí como diz, um beijinho na flor, aleluia, Deus é maravilhoso no nosso meio, em todos os lugares. A paz do Senhor para a amada igreja, amém. É muito bom nós estarmos aqui nesta noite para louvar, para engrandecer e magnificar o nome do nosso Deus, Ele que vive e reina para todo sempre, amém? O Senhor é bom todo tempo, então paz seja com os nossos amados irmãos presentes aqui dentro do templo e também os nossos amados irmãos que nos acompanham pelas lives, que Deus esteja aí abençoando, operando maravilhosamente. Quero pedir aos amados irmãos que estejam abrindo as vossas Bíblias, glórias a Deus, em Filipenses capítulo 3, glórias a Deus. Paulo fala sobre exortação a guardar-se dos obreiros maus e cultivar todos os frutos do Espírito, amém? Aleluia. Glórias a Deus, maravilhoso Deus de Israel. Filipenses capítulo 3, amém. Glórias a Deus, oh aleluia, glórias àquele que vive e reina para todos sempre, amém? Deus maravilhoso, Deus que tudo pode. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim: resta, irmãos meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus no Espírito. E nós gloriamos a Jesus Cristo e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu, circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu,
segundo o zelo perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que é para mim era ganho, o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. E na verdade tenho também por todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dos mortos. Não que já a tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o qual fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos somos perfeitos, sintamos isso mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Sede também meus imitadores, irmãos, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Glórias. Muito lindo esse texto, muito bom. E o apóstolo Paulo, ele vem, meu amado irmão, aleluia, conforme também o apóstolo Pedro, que segundo a palavra que ele diz, ele fala quase que a mesma coisa. Eu quero também trazer para os amados irmãos, 2 Pedro, aleluia, capítulo 2 de 2 Pedro. A gente já falou algumas vezes a respeito desse texto, e é um texto também boníssimo, e eu gosto muito, aleluia, desse texto, 2 Pedro, a partir, aleluia, do versículo 12. 2 Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 12, ele diz assim: mas estes, aleluia, como animais irracionais, e seguem a natureza, aleluia, feitos para serem presos e mortos, blasfemando do que não entendem, perecerão na sua corrupção, recebendo o galardão da injustiça, porque tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, e não cessando de pecar, engodando as suas almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, filhos de maldição, os quais, deixando o caminho direito, erram, seguindo o caminho de Balaão, filho de Beor, que amou o prêmio da injustiça, mas teve a repreensão da sua transgressão,
o mudo jumento falando com voz humana impediu a loucura do profeta. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Porque falando coisas muito arrogantes de vaidades engodam com as concupiscências da carne e com dissoluções aqueles que se estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido, do tal se faz também servo, porquanto se depois de terem escapado das corrupções deste mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio-lhes o que, por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao esponjadouro de lama. O nosso amado, aleluia, apóstolo Pedro, o nosso amado irmão Paulo, eles falam com autoridade a respeito de nós estarmos fugindo, aleluia, de todo engodo, de nós estarmos fugindo de toda e qualquer maldade, porque muitas vezes, amados irmãos, é muito fácil nós sermos convencidos com lisonjeios, é muito fácil nós sermos convencidos com tapinha nas costas, é muito fácil, amados irmãos, nos engambelar com palavras persuasivas. Mas ele está dizendo que eles estão engabelando, eles estão falando, são eles falsos profetas. Ele fala que são nuvens sem água, levado pelos ventos. A gente precisa entender, meu amado irmão, que esse não pode ser o meu caminho, o teu caminho. Eu estava de manhã trazendo em Provérbios, a minha amada esposa, ela não trouxe o celular para cima, eu costumo conferir, os outros dois estão aqui fazendo a live, mas eu trouxe de manhã em Provérbios estava falando a respeito de dente quebrado e a pata do cavalo quebrada. É como se fosse, amados irmãos, aquele amigo que a gente tanto confia, mas é um amigo de ânimo dobre, aquela pessoa que você confia, mas na hora que você coloca a sua vida, deposita a sua vida, fala: não, eu estou confiando em você. Na hora que você se joga, ele sai fora e você se esborracha no chão. E eu estava dando exemplo que a minha esposa, ela subiu, nós colocamos ali na escada, os cachorros não passaram para o lado da piscina, para não sujar muito o quintal lá para cima. E ali a minha esposa passou do lado de cima e ela estava varrendo, limpando, e na hora que ela foi descer, eu falei: vai ser difícil para ela pular esse obstáculo. Eu estou aqui, eu não quero que nada de mal aconteça com ela. Eu falei: vem cá, filha. Peguei ela no colo e desci ela com segurança. E aí, muitas vezes, amados irmãos, quando você se joga, fala: não, estou confiando. Fala: não, está certo. Imagina você devendo uma conta, você tem que pagar 100 mil amanhã. Ele fala: não, tranquilo, pode dormir tranquilo, fica à vontade. Amanhã essa conta, esse dinheiro está depositado lá na tua conta. E você dorme tranquilo, sono dos anjos. Quando chega amanhã, você olha, procura na conta. Aí você fala: meu Deus, o que aconteceu? Aí ele fala assim: ó, vou te dizer uma coisa, deu tudo errado, não deu para depositar para você, aconteceu isso, aconteceu aquilo. São milhares de desculpas que os homens arrumam, mas eu quero te dizer uma coisa: quando nós comparecemos diante do tribunal de Cristo, não tem como dar desculpa. Isso. A palavra do Senhor, talvez, conforme o apóstolo Paulo, ele diz assim: eu sou muito repetitivo, talvez eu estou falando coisas, mas é para segurança vossa. Sabe por causa de quê? A palavra do Senhor diz em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, diz que Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Deus não se deixa escarnecer. Aleluia. Tudo que o homem plantar também sempre fará. Muitas vezes, amados irmãos, nós temos tempo para tudo enquanto é coisa, menos para Deus.
Mas Deus está olhando isso. Eu fico assim com Deus, muitas vezes eu passo situações terribilíssimas, mas eu falo assim, é Deus me ensinando alguma coisa nessa situação que eu estou passando. E naquilo que Ele traz de bonança, que Ele traz de bênção, eu falo, Deus, como eu sou grato ao Senhor. Eu fico vibrando com as coisas que Deus faz, e muitas vezes parece que a gente olha para o mundo, para as situações que têm acontecido à nossa volta, as pessoas falam, vive uma utopia, vegetando, igual o Martinho da vida, deixa a vida me levar. A gente não pode, amados irmãos, deixar a vida nos levar. A gente tem que saber que nós temos um dono. Nós temos aquele que cuida de mim, aquele que cuida de você. Tudo que nós fizemos, se nós dermos um pulinho ali fora, ou fizemos alguma coisa errada, Ele está de olho em mim, Ele está de olho em você. A gente precisa entender isso. E aí não tem como a gente, aleluia, não olhar, aleluia, na palavra do Senhor, conforme eu costumo trazer sempre, conforme está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, penetra até a divisão da alma e do espírito, e juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. No versículo 13 ele diz assim, e não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, patentes aos seus olhos, daquele com quem havemos de tratar. Aleluia. E aí? Glórias a E aí? Nós temos que tratar com Ele, amados irmãos. Não adianta a gente fugir. Vai chegar aquele momento do tete a tete, a gente vai chorar. E aí, muitas vezes tem muita gente chorando lágrimas de crocodilo. A gente precisa ter um choro sincero diante de Deus. Fala, Senhor, olha, é bênção. Muito obrigado, Senhor. A gente precisa entender que Deus, Ele é o principal da minha vida e da tua vida. As outras coisas são outras coisas, mas Deus é tudo para nós. Tudo para nós. Deus é tudo. Amém. Então, se Ele é tudo, meu amado irmão, minha amada irmã, eu estava até dizendo, quer ver uma coisa? Muitas vezes a gente, quando está numa aflição, numa situação difícil, eu estava até pregando, falando com vocês outro dia, e fala, aconteceu alguma coisa, eu vou para a academia, quando chegar na academia eu conto para minha amiga. Eu vou contar o que aconteceu comigo. Aí, chegou na academia, contou, quando chega em casa, eu vou contar para minha mãe, eu vou contar para o meu pai. Eu vou contar para esse, eu vou contar para aquele. Mas a palavra do Senhor diz assim, você já contou para Deus? Já entrou no silêncio do teu quarto? Já conversou com o papai? Na hora que você conversa com ele, ele dá ordem lá do céu. Ele assina, e quando ele assina, você é verdadeiramente, como eu posso dizer, abençoado. 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 Porque ele entra com as devidas providências, mas se você procura 1, 2, 3, 4, e ele fica em última instância, ele fala assim, já que eu fiquei em última instância, você também vai para o final da fila. Eu vou atender esses que me procuraram em primeira instância. Entendeu? A gente precisa entender, se nós procuramos Deus em última instância, ele fala, vai para o final da fila, aqueles que me procuraram em primeira instância, esse receberá primeiro do que você. E a gente precisa buscar a Deus. Em todo tempo eu sei que as dificuldades são muitas, mas o nosso Deus nos livra de todas. Amém? Que as palmas louvam o Senhor Jesus. Missionária Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Palavra ótima. Do trono mesmo. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Palavra do coração do Senhor para as nossas vidas. Amém? Amém. Deus é maravilhoso. Exaltado seja o nome do Senhor, que Ele continue abençoando o pastor Carlos Salles, que Ele continue operando abundantemente na vida do pastor, grandiosamente. Eu quero estar dando a oportunidade à nossa amada Elane, amém? Aleluia, glória a Deus, para estar louvando
para as ofertas. Amém? Orando e louvando pelas ofertas. Amém? Logo em seguida, eu quero estar chamando a missionária Lucinéia para estar orando pela missionária Vera para trazer a palavra desta noite. Amém? Santo de Pai, Senhor. Amém. Estou orando pelas ofertas, amém? Senhor, meu Pai, de Abraão, Isaac, Jacó, Criador dos céus e da terra. Senhor, nesse momento, Pai, te entrego aqui, Senhor, essa oferta de dízimo, Senhor, cada ofertante, Senhor, cada dizimista, Senhor. Que o Senhor vai de encontro a cada um deles, Senhor, que o Senhor venha abençoar, Pai. Senhor, venha, Senhor, abençoar as suas dispensas, Senhor, seus celeiros, Senhor, para multiplicar, Pai. Para que cada vez mais eles venham, Senhor, ofertar a tua casa, Senhor, para que não falte mantimento na sua casa, Senhor, meu Deus, meu Pai. Te entrego em tuas mãos cada um, Senhor, meu Deus, meu Pai. Que você estenda suas mãos poderosas sobre a vida deles, Senhor. Também, Senhor, sobre aqui, Senhor, esses dízimos e ofertas, Senhor, para que haja mantimento na tua casa, Senhor, que o Senhor venha multiplicar, Senhor, e abençoar, Pai. Que Ele peça e agradeça em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos cantar um hino da harpa 151. Se souber, me ajude, amém? Fala, Jesus querido, fala-me hoje, sim.
oportunidade, né? Amém. Amém. Amém? Quero chamar a missionária para a gente orar. Na mão do Senhor ela já está. Só vamos confirmar mais um pouquinho, né? Senhor, meu Deus, meu Pai, que Jesus na tua presença. Pai, te agradecendo por mais uma vez estar na sua casa, entregando a tua filha também nas tuas mãos. Usa ela conforme tu queres, multiplica as suas bênçãos, Pai. Eu vou entregar a sua família dela nas tuas mãos e estiver agora, Senhor. Vai contemplando, Senhor, a família dela nesse momento e abençoa, Senhor, a palavra. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Paz do Senhor para a igreja. Amém. E para os ouvintes da live. Amém. Hoje, o Senhor nos inspirou em algo diferente. Pode sentar. O Senhor me inspirou a começar explicando um dos livros mais bonitos da Bíblia. Tá sem som? Tá com som. Alô, alô, alô. Que é o livro de Abacuque. Abacuque, mas hoje eu vou começar a apresentação, o propósito, uma introdução. Amém. Na próxima terça eu não virei, porque eu já expliquei o Senhor o motivo. Mas na outra eu entrarei no livro, não no primeiro, segundo capítulo, mas pelo menos no terceiro, para fechar isso aí. Porque quase não se fala nesse livro, né? Quase não se fala nada, não se explica. É só aquela parte, porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide. Esse livro é uma bênção. Eu considero um dos livros mais bonitos da Bíblia, esse livro de Abacuque. Tá? São apenas 3 capítulos. E eu vou lendo para que vocês prestem bem atenção, tomem conhecimento do que trata, porque essa introdução que eu vou ler, ela só tem nas Bíblias de estudo, nas outras não tem. Não sei se a Neia tem o livro de estudo, tem a Bíblia? Então, a Elaine também não. Então é só prestar atenção. Abacuque. Aleluia, glórias a Deus. Abacuque, eu não vou entrar no primeiro, nem segundo, nem terceiro capítulo hoje. Por isso que eu falei que essa parte que eu vou ler, ela não está na Bíblia de quem não tem a Bíblia de estudo. Ela está no Bíblia de estudo. Vão ouvir apenas, né? Apresentação. Apesar de curta, a mensagem desta obra influenciou profundamente a cristandade com uma única frase: mas o justo, pela sua fé, viverá. Capítulo 2, 4b. O apóstolo Paulo citou essa declaração em Romanos 1,17. E Martinho Lutero a repercutiu para o mundo todo por meio da Reforma Protestante. Então, olhe bem, uma mensagem, uma frase: mas o justo, pela sua fé, viverá. Então, o apóstolo Paulo já fez uso desta frase muitos anos depois que Abacuque fez uso dela no seu livro. Tá? E Martinho Lutero, que foi o autor da Reforma Protestante, a repercutiu, ou seja, espalhou essa frase pelo mundo todo por meio dessa
Reforma Protestante. Certo? Apesar da força daquela frase, o tema de Abacuque é o mesmo que aparece no Salmo 73 de Asaf. Esse salmo também é um salmo muito bom para ser estudado. Asaf, Salmo 73. Por quê? Porque Asaf foi um salmista que ele contestou algumas coisas, né, diante de Deus. Ele era polêmico, ele queria entender o porquê dos ímpios muitas vezes prosperarem tanto e os justos não. Que os ímpios chegavam a alcançar níveis de poder, de prosperidade. Estão entendendo? Que os justos não conseguiam. Então, ele foi um homem contestador. E essa contestação que nós encontramos no no Salmo de Asaf, nós vamos encontrar também em Abacuque. Tá? Porque, olha só, porque os maus prosperam e vivem bem, enquanto inocentes sofrem. O profeta não poupa o Senhor e faz seguidas indagações, pois lhe parece absolutamente sem sentido essa injusta ordem das coisas. O profeta Abacuque acha que isso aí é uma coisa sem sentido. Porque se nós temos um Deus poderoso que cuida de nós, tudo devia acontecer de forma linear, tranquila nas nossas vidas, sem atropelos, sem tribulações. Não é verdade? No entanto, não é assim que acontece. Não é assim. Abacuque também foi um contestador. Após inquirir significa questionar, indagar, perguntar ao Criador, respeitosamente, o autor ainda colocou isso, respeitosamente, o autor desse enredo, Abacuque, se prepara atentamente para ouvir e entender a resposta do Todo-Poderoso. Eu acho isso assim muito bonito, sabe? Muito bonito, porque ele tem, veja bem, Abacuque tem um livre arbítrio de pensar e agir da forma que ele quiser, de ser um questionador. Mas ao mesmo tempo que ele questiona o Senhor Deus, ele, enquanto seu coração, a sua mente trabalham, eu poderia até dizer assim, de uma forma borbulhante, intensa, enquanto seu coração trabalha e a sua mente por respostas, e ele questiona e Deus deixa ele questionar, Deus dá essa abertura a ele. E eu acho isso lindo, porque Deus respeita os nossos sentimentos e Ele respeita aquilo que nós sentimos, aquilo que nós contestamos, Ele respeita também, para num determinado tempo, no tempo dele, Ele vir a nos esclarecer o porquê daquilo. Amém. Porque Ele vai esclarecer, Ele não vai nos deixar sem respostas. Mas aí, Abacuque questiona, mas ao mesmo tempo ele tem uma abertura no seu coração para as respostas de Deus. Ele não é aquele que contesta e continua implacável na sua contestação. Não. Como se ele fosse unilateral, visse a coisa de uma única forma, de um único lado. Ele também se abre, porque ele tem consciência de que as respostas que Deus vai lhe dar são as respostas justas e verdadeiras. Amém. Ele tem essa consciência.
Eu simpatizo muito com esse Abacuque. O livro foi escrito no final do século VII, meus queridos irmãos da live, antes de Cristo. Imagina quanto tempo, há quantos séculos esse livro existe. Está aqui, colocado no livro sagrado, que é a Bíblia, para nos ensinar coisas maravilhosas. Nesse tempo, Naum, que era um outro profeta, também escrevia seu texto. E o profeta Jeremias ministrava em Jerusalém. Os babilônios estavam em franca ascensão e seriam um instrumento de Deus para disciplinar os judeus, embora isso igualmente consternasse o profeta Abacuque. Mas por que isso acontecia? Que Deus, amando seu povo, tendo libertado esse povo do Egito, tendo atravessado com eles o Mar Vermelho, abriu o mar para que eles passassem. No deserto os acompanhou o tempo todo, aquelas nuvens e o fogo o tempo todo, à noite mostrando o caminho, indicando. Por que esse Deus iria castigar o seu povo? Olhem bem, meus irmãos, sabe por quê? Porque simplesmente naquele tempo, tanto quanto hoje, o povo era completamente desobediente. Nunca vi. Essa palavra desobediência, desobediente, está cravada na história do povo de Israel e cravada em cada um de nós, em alguns momentos da nossa vida, na desobediência. Claro que sim. Eu não sou perfeita, eu não sou dona da verdade. De vez em quando a gente ainda comete alguma desobediência que desagrada o coração de Deus. E aquele povo, naquele tempo de Abacuque, de Naum, de Jeremias, era desobediente. Haja vista que eles cultuavam outros deuses. E não era só cultuar assim, dizendo, porque eu adoro tal Deus. Eles colocavam ofertas atrás do templo deles. Eles tinham lá dentro, tipo um galpão, lá nos fundos do templo, aonde eles tinham as paredes todas desenhadas com figuras dos deuses daquele tempo, e iam lá para trás escondido, como se eles pudessem se ocultar do olhar inquisidor do Todo-Poderoso. Aleluia! Eles podiam fazer isso? Eles se esqueciam que Deus está no controle de tudo e que Ele detém o poder em suas mãos. Amém. E aquele povo fazia isso, adorava outros deuses e prestava culto, e levava presentes, fazia ofertas. E Deus ali, não dá para suportar tal afronta, digamos assim. Não dá para suportar tal afronta. Porque o povo faz isso tudo. E Deus, para os babilônios estavam em franca ascensão, quer dizer, era um povo que estava progredindo debaixo do poder do rei Nabucodonosor, que nós conhecemos sobremaneira, né? Que foi um rei riquíssimo, um rei importante. O seu reino cresceu muito. E ainda cresceu com a ajuda de alguns judeus que foram para lá, levados para o cativeiro, né? E aí os babilônios estavam em fraca ascensão e seriam instrumentos de Deus para disciplinar os judeus. Embora isso igualmente consternasse, ou seja, isso o profeta sabia, porque Deus conversava com ele, Deus revelava a ele.
E ele se sentia triste, meio que inconformado, porque Deus certamente avisou a ele que iria punir aquele povo. E quem Deus iria usar? Um povo ímpio, um povo que servia direto a outros deuses, que tinha costumes terríveis, tenebrosos aquele povo. Matavam crianças, queimavam no fogo, faziam miséria, né? Afinal, o Supremo puniria a maldade de seu povo, usando um povo ainda pior. Como entender isso como algo justo? Era isso que Abacuque questionava. Como punir isso? Né? Entender isso. Agora vamos ver qual foi o propósito disso. Por que Deus permite que os ímpios existam, cresçam e dominem o mundo, meus queridos irmãos? O Senhor não é aquele que faz justiça? Por que o Altíssimo tolera a maldade e a impiedade do seu próprio povo? Por que não castiga severa e imediatamente aqueles que praticam a iniquidade? Por quê? Esses são os temas centrais da queixa de Abacuque em sua oração ao Criador. No entanto, o texto, embora pequeno, reserva grande surpresa ao leitor. Apesar dessas perguntas serem comuns, a resposta de Deus é surpreendente. Surpreendente. Ele punirá seu povo com todo rigor, trazendo um inimigo mais poderoso, imensamente mais poderoso e cruel do que Judá. Só uma missionária diva, só uma força superior, indestrutível, inquestionável, poderia dar uma chacoalhada naquele povo e fazer aquele povo acordar. Estão entendendo, meus queridos ouvintes? Elaine, querida, cadê seu bebê? Ah, eu olhei e não vi, fiquei preocupada. Ele pode descer a escada, né? Quando o profeta ouve a palavra do Altíssimo, sente-se confuso. Como ver justiça em punir a iniquidade, usando iníquos ainda piores? Deus se referia aos caldeus liderados por Nabucodonosor, os quais haveriam de destruir a Jerusalém idólatra e infiel, levando cativa para a Babilônia a nata da sociedade judaica, ou seja, a nata, que significa os mais importantes. Tanto é que Daniel era um dos que compunham essa nata. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego foram aí. E outros foram, né, que nós sabemos. Eu amo essas coisas, a história, porque a gente fica entendendo muita coisa que a gente não entende, não é? Estudando assim, a gente consegue compreender o porquê da ação de Deus. E ele permitiu que os seus queridos anata, aqueles que nem como Daniel se misturavam, que ele foi para lá e levou seus costumes, Sadraque, Mesaque e Abednego também, o Senhor amava tanto, mas o Senhor permitiu. Permitiu porque os planos de Deus não são os nossos. Os planos de Deus são dele. Os pensamentos dele são dele, estão muito acima dos nossos. E aí, ele permitiu.
porque na sua onisciência ele sabia o que o futuro reservava para aquele povo. Ele iria como que através dos seus queridos e sábios de Israel, porque ainda existiam alguns, aquele povo babilônico seria educado, principalmente o Nabucodonosor, e teria um encontro verdadeiro com Deus, quando ele virou bicho, quase bicho, e foi comer capim, sozinho lá no Egito, né? É muito linda essa história, né? Quando o profeta ouve a palavra do Altíssimo, sente-se confuso. Como ver justiça em punir a iniquidade, usando iníquos ainda piores? Deus se referia aos caldeus liderados por Nabucodonosor, os quais haveriam de destruir a Jerusalém idólatra e infiel, levando cativa para a Babilônia a nata da sociedade judaica. Ora, os babilônios eram imensamente mais pecadores do que os judeus. Haveria justiça nessa disciplina? É a pergunta. Apesar do choque com a revelação, quando Deus revelou isso ao profeta Abacuque, ele teve um choque tremendo, muito grande. Apesar desse choque, o profeta, como homem de Deus, silencia seu coração e se coloca à disposição de Deus para ouvir o que Deus tinha a falar com ele. E isso para nós, meus queridos irmãos, é um exemplo, porque nós falamos e dificilmente nós paramos para ouvir. Eu sou uma, eu falo muito. E pouco paro para ouvir. Mas Deus está começando a trabalhar em mim algumas questões. Eu não contei o que aconteceu lá no interior comigo, que só tem um mês que aconteceu, me mostrando como eu era quando eu era criança. Eu digo todo dia, Senhor, que experiência, eu chorei demais, quase morro de tanto chorar, mas eu digo, repete, vai me mostrando as etapas da minha vida, para quando eu partir do planeta, eu partir um ser humano melhor. Porque toda a correção de Deus é para nos curar, é para nos melhorar. As correções dele não são para nos colocar no fundo do poço e nos deixar à deriva das nossas emoções, né? As nossas emoções nos levam para lá, nos levam para cá. Uma hora você está bem, outra hora você não está. Uma hora você está feliz, outra hora não está, porque isso é verdade, é real. Então, mas a gente tem que entender isso, que quando Deus nos corrige, é para nos curar. Curar o quê? A alma. O corpo tem que ser curado bem. Eu falo, Deus, se não quiser curar meu corpo, não precisa curar mais a minha alma. Eu quero a minha alma curada. Curada. Aí ele pergunta para Deus, haveria justiça nessa disciplina? Ele fica muito confuso dentro de si mesmo. Apesar do choque com a revelação, o profeta, como homem de Deus, silencia seu coração e se coloca à disposição para ouvir e aceitar a resposta do Altíssimo. Muitas vezes nós temos que fazer isso, ouvir o que Deus tem para falar. Mas a nossa pressa, a nossa impaciência, a nossa inconformidade com a situação não nos permite parar para ouvir e muito menos para a gente discernir como eu devo agir, que posição eu devo tomar diante de tal fato para que eu agrade o coração de Deus. Amém. Aleluia. Para que eu agrade o coração de Deus. Porque às vezes a gente pensa assim, se eu for agir em tal situação, isso vai me magoar, isso vai me ferir. Posso contestar o outro. Mas, gente, a gente não pode contestar a Deus, né? Mas Ele nos dá essa abertura para isso. Por quê, Senhor? Por que Ele nos dá? Ele é tão generoso, que Ele nos faculta isso.
lá. A resposta, ao agir assim, Abacuque descobre que o Senhor, embora longânimo, não tolerará para sempre o ímpio. Ou seja, o Senhor, ele é paciente, compassivo, longânimo. Mas ele não vai tolerar isso para sempre. Tem uma hora que ele vai agir, como ele viu aqui, a impiedade do povo judeu, a desobediência do povo judeu, o esquecimento desse povo. O povo se esquecia de Deus. No ajuste de contas, apenas aqueles que confiaram no Onipotente, que lhe foram fiéis por meio da fé, serão salvos. Deus punirá com rigor toda arrogância e ganância, todo egoísmo, toda crueldade e idolatria. A idolatria é uma coisa terrível. Os culpados desses e de outros pecados serão castigados eternamente, não importa sua nacionalidade, nem se foram ou não instrumentos do Senhor na consecução dos seus santos propósitos. Ou seja, não haverá piedade para aqueles que, conhecendo a verdade, virarem as costas, desprezarem a verdade do Senhor. Não haverá. Tá? Lá. As características. É um pedaço assim, parece longo, mas não é. Daqui a pouco eu estou terminando. E deixando para vocês um ensinamento bom, né? Porque o Espírito me colocou. Sabe que horas eram? Quando eu pensei, não, eu tenho que me preparar para de noite. 5 e pouca da manhã eu acordei. Olha, pastor, foi instantâneo. Abacuque. Instantâneo. Aí eu logo peguei, fiquei pesquisando, escrevendo e tal, e coisa, e lendo. E aí depois me bateu uma fome, 5h30, 15 para as 6. Eu fui na cozinha, amassei banana, enchi de aveia, comi banana. Todo dia eu como banana com aveia, que é bom, né? Para os ossos do estômago. E tomei um cafezinho. E fui para a mesa da sala, que eu comecei no quarto, na beira da minha cama. Aí fui para a mesa na sala, estudei até mais 8 da manhã, 8 horas, falei, Senhor, agora dá licença que eu vou terminar de dormir. Aí dormi até umas 9 horas, falei, vou terminar de dormir, né? Eu estava com sono. Comecei 5 e pouca. Mas, gente, que delícia você ficar ali na dispensação de Deus, lendo, falando com Ele, é muito maravilhoso. A obra começa, a obra de Abacuque, os 3 capítulos que ele escreveu. Começa com os questionamentos que fazemos acerca do aparente descaso de Deus quanto ao mal. Ele foi muito ousado, mas Deus deu toda a abertura para ele falar. Como dá abertura a qualquer um de nós, viu, Neia, missionária Neia? Ele te dá abertura, se você for questioná-lo, para cada um de nós, pastor Carlos, para a Elaine, para o William, para mim, para o meu esposo. Ele nos dá essa abertura, o livre-arbítrio de questioná-lo. E o profeta foi questioná-lo. Depois, ele questiona os critérios do Todo-Poderoso para punir o ímpio, mas termina com uma das mais lindas expressões de confiança inabalável no Altíssimo. A oração que encerra o livro é um salmo em que o profeta declara que sua confiança no Senhor não depende da vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento e vai por aí afora. É um salmo em que o profeta declara que sua confiança no Senhor não depende de circunstância nem de tudo estar bem. Certamente,
o apóstolo Paulo, que empregou a mesma declaração de Abacuque, de que o justo viverá por sua fé, pensava no salmo que finaliza esse texto quando declarou: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Glórias a Deus. Amém. Todas as coisas. Filipenses 4, 12, 13. Organização do livro. O livro pode ser dividido em 3 partes. Primeira parte, capítulo 1. A pergunta de Abacuque é esta: até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Porque Deus não toma uma atitude contra aqueles que pervertem a lei e a ordem na nação santa. Até quando ele fará nada, aliás, até quando ele nada fará contra aqueles que espalham a maldade. Abacuque descobre que os planos de Deus são usar um povo muito pior que os habitantes de Judá a fim de disciplinar seus filhos. Como isso se harmoniza com a justiça dos céus? A segunda parte, capítulo 2. O bem prevalecerá. Apesar da crueza das revelações dadas ao profeta, este acalma seu coração e se apronta para ver a ação divina. Abacuque confia naquele que tudo sabe, ainda que seus planos não sejam compreensíveis ao profeta. E por fim, ter fé em Deus não é compreender o seu agir, mas confiar nele e no que ele fará. Aleluia. Glória a Deus. O juízo divino é absolutamente justo. Nenhuma iniquidade e nenhum iníquo passarão despercebidamente pelo que diz. Ai daquele. Ai daquele. Não tinha que haver um Judas, um traidor. Não tinha? Mas ai daquele. É ou não é? Com certeza. Uma pessoa-chave para o plano de Deus tinha que haver. Mas ai daquele. Isso é uma coisa que até eu já pensei muito nisso. Por que se tinha que haver... Eu acredito, eu cheguei à conclusão que no tocante a Judas, que vivia com Jesus, andava para cima e para baixo, embora roubasse dinheiro da bolsa, né, das ofertas e tal, ele tirava, né? Mas eu acredito que ele não teve perdão por causa da falta de arrependimento. Porque se ele tivesse se arrependido, logicamente justo, nenhuma iniquidade, nenhum iníquo passarão despercebidamente pelo que diz. Ai daquele. E a terceira parte, que é o capítulo 3, diz assim: a verdadeira e duradoura alegria não está nas coisas ou circunstâncias, mas sim no Criador. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Amém. Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das corças, e me fará andar sobre as minhas alturas,
para o cantor-mor sobre os meus instrumentos de música. Capítulo 3, versículos 17 a 19. É o fechamento do capítulo 3 e, consequentemente, o fechamento do livro de Abacuque. Ele dizendo para Deus que, embora as circunstâncias sejam adversas, isso não importa, a fidelidade a Deus, dele a Deus vai ser linear, sem sombra de variação. Sem sombra de variação. Porque o vento, meus queridos irmãos, viu, Elaine? O vento pode soprar o tempo todo, um vento contrário e um vento forte. Porque lá, quando Jesus enfrenta, quando os discípulos estavam enfrentando uma terrível tempestade, porque Jesus despediu o povo. E os discípulos foram atravessar para o outro lado de Genezaré. E o que aconteceu? Veio uma tempestade terrível. E quando Jesus despediu o povo, ele foi andando sobre as águas ao encontro dos discípulos. E eles diziam: nossa, o mestre não está aqui, o mestre não está aqui, o mestre. E o mestre o tempo todo pensava neles, se preocupava com eles e andou sobre as águas, como vai andar para cada um de nós, em nossa direção, no momento das nossas lutas, das nossas dificuldades, porque esse vento contrário que soprava e esse vento forte que passou a soprar quando Pedro foi ao encontro de Jesus por sobre as águas e depois afundou, porque a fé, o vento forte veio, ele sentiu o vento e teve medo. Porque ali o texto nos diz que eram dois tipos de vento. O vento contrário e o vento forte. Não importa para nós. Sabe por que não importa para nós, amados irmãos? Amados irmãos da live. Porque o Senhor é conosco. Amém. Socorro, mestre, me salva. E ele, será que ele colocou Pedro no colinho? Creio que não. Deve ter pego pela mão, levanta e faz o caminho de volta. Vou afundar de novo, não, eu estou aqui do teu lado. E é assim que ele é conosco. Isso enche o nosso coração de esperança. A gente servir a um Deus vivo, na certeza de que as nossas lutas, os nossos sofrimentos não durarão para sempre. E, por fim, a última coisa que eu vou ler agora é a apresentação do Senhor Jesus no livro de Abacuque. Aqui nos diz assim, no capítulo 3, no versículo 13, esse menino é muito engraçado, no versículo 13, vamos ler o 13. E aqui continuou Jesus. Tu saíste para salvamento do teu povo, para salvamento do teu ungido. Tu feriste a cabeça da casa do ímpio, descobrindo os fundamentos até ao pescoço. Tu abriste com os seus próprios cajados a cabeça dos seus guerreiros. Eles me acometeram tempestuosos para me espalharem. Alegravam-se como se estivessem para devorar o pobre em segredo. Tu, com os teus cavalos, marchaste pelo mar, pela massa de grandes águas. Ouvindo-o eu, o meu ventre se comoveu. A sua voz tremeram os meus lábios. Entrou a podridão nos meus ossos e estremeci dentro de mim. Ou seja, o profeta, ele fraquejou. Ficou como se estivesse muito doente diante do poder de quem? De Deus, de Jesus.
diante desse poder. Descanse eu no dia da angústia, quando ele vier contra o povo que nos destruirá. Porque ele já sabia que o povo viria, o povo caldeu. Então ele diz assim, no capítulo 3, versículo 13, no idioma original, há uma combinação de vocábulos que aponta diretamente para Jesus. Os termos salvação e ungido falam do ministério e da missão do Salvador. Em hebraico, ungido quer dizer, enquanto que o nome Jesus é eu sou a salvação. Amém. Vamos até aqui. E eu espero que tenha sido esclarecedora a explicação a respeito do livro do profeta Abacuque nos capítulos 1, 2 e 3. E agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Que Deus continue abençoando a nossa missionária, derramando o seu poder, da assunção, do seu sobrenatural. Amém? Amém. Glórias a Deus. Deus é bom, né? O tempo todo. Semana que vem a gente vai sentir falta. Mas na outra eu já estou aí. Em nome de Jesus. Aí nós estaremos juntos para a honra e glória do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos estar orando. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado a Deus. Aleluia, Senhor Deus, por tanto esclarecimento, ó Pai, que o Senhor nos trouxe nesta noite, ó Pai. Continua abençoando a sua serva, Pai, derramando, Senhor, do teu poder, da tua unção, do teu sobrenatural. E faça